Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite. E quem vai trazer detalhes para a gente dessa prévia, a gente ainda não finalizou o mês de junho, mas já dá para ter uma noção de como o mercado se comportou durante esse mês. Então a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, está aqui conosco para então trazer o cenário do mercado do leite no mês de junho. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Letícia. É um prazer estar com vocês. Natália, a gente sabe que estamos nesse período de entre-safra, a captação do leite um pouco menor. Então, como é que ficaram os preços, né? E também como que ficou o cenário da ponta consumidora da demanda? Letícia, é isso mesmo. A gente está num cenário de baixa oferta, né? Com isso, a gente tem visto várias elevações no preço do leite pago ao produtor e a gente está esperando uma próxima elevação agora para a captação de maio. Então, em abril, a gente fecha a média Brasil em torno de 2,3. A gente agora tem essa pesquisa que ainda não finalizou, deve divulgar no final do mês, mas a captação de maio ela deve ter uma alta de mais de 5%. A gente está falando aí de um patamar de 2,15, 2,20. É um pico realmente de preços, né? Mostra essa questão da oferta limitada e também que as indústrias têm conseguido de alguma forma fazer o repasse da valorização da matéria-prima para o consumidor. Então, durante o mês de maio e agora na primeira quinzena de junho, a gente acompanhando as negociações dos derivados lácteos, vem observando isso, que a demanda tem conseguido absorver as altas que a indústria tem imposto. Mas é importante lembrar que a indústria não está conseguindo repassar toda a alta, né, que ela está vendo no campo. Quando a gente vê aí o peso que a matéria-prima tinha no preço dos derivados no ano passado em relação ao peso que a matéria-prima tem no preço dos derivados nesse ano, a gente vê que a indústria também está perdendo margem, né? Tem em geral aí um aumento de 38% no peso que o valor da matéria-prima representa no preço final do longa-vida. Então, a gente pode considerar isso, né? Um cenário difícil. Para o produtor, a margem fica apertada, para a indústria também. E até esse momento, Letícia, o consumidor tem conseguido absorver essas altas, mas já começa a acender a luz vermelha, Letícia. O pessoal que a gente contata todos os dias já tem começado a relatar, especialmente para o leite longa-vida, a demanda se freando, porque de fato os preços agora dos derivados estão assumindo patamares bastante elevados, inclusive em relação ao ano passado. Basicamente, né, todos estão aí acima de 10% mais valorizados do que no ano passado. E com especial atenção para o caso do leite em pó e da mussarela, que já ultrapassam os 20% de aumento em relação ao ano passado. E, Natália, a gente então tem esse cenário que a ponta consumidora está conseguindo absorver, então, parte desse aumento nos custos, apesar dos outros elos da cadeia estarem aí absorvendo também, né, essa alta nos custos de produção. Então, todo mundo está ali tentando segurar as pontas. Mas para o mês de julho, como você estava comentando antes da gente entrar no ao vivo, há uma preocupação com essa fragilização da demanda. É isso mesmo, Letícia. A gente já começa a ver, né, que a demanda começa a ser prejudicada pelos altos patamares de preço que os derivados lácteos estão chegando. Então a gente tem que lembrar que a categoria lácteos ela é muito diversificada. A gente tem produtos que têm uma demanda quase de cesta básica, como é o caso do longa vida. Esses produtos eles sofrem bastante com o aumento de preço, né? E outros produtos que conseguem absorver um pouco melhor a alta de preço, como é o caso da categoria de queijos, categoria de iogurtes. A indústria nesse momento tem feito um trabalho estratégico de tentar controlar os estoques, né, e fazer uma estratégia de portfólio para que ela consiga, assim, garantir algumas margens. Mas tem sido complicado. Quando a gente vai monitorando esses mercados, a gente já vê que em alguns momentos do mês a negociação fica muito truncada, os canais de distribuição fazem muita pressão. O caso mais complicado que a gente tem no momento é realmente leite longa-vida, né, um produto de cesta básica. Os canais de distribuição fazem pressão para que esse derivado não suba muito, porque é um derivado importante para atrair consumidores, né? Então a gente também observa isso. Quando a gente compara aí o crescimento, por exemplo, dos preços do longa-vida, é o que menos cresceu de um ano para o outro. Então, até esse momento tem conseguido fazer alta. Não passa todo, não faz o repasse completo da valorização da matéria-prima, mas a gente já começa a ver a demanda se enfraquecendo por conta dos altos patamares que os preços dos lácteos atingiram.
E na questão dos aumentos, né, na média, Brasil, a gente tem aí, então, uma perspectiva de um aumento de cerca de 5% ou um pouquinho mais para o preço pago ao produtor e para os derivados, né? Você comentou de que, de uma forma geral, todos estão aí em torno de 10% a mais do que se via no patamar de preço do ano passado. Mas como que a gente está vendo agora, nesse momento do mês de junho? Olha, agora na primeira quinzena de junho, a gente chegou aí, o preço do UHT negociado entre as indústrias e os canais de distribuição chegou a 3,55, né, na média da nossa pesquisa. É um aumento de 9% em relação ao mês anterior. Para o leite em pó, 24,75, aumento de mais 3%. E a mussarela, que continua absorvendo altas, porque os estoques estão realmente muito baixos, chega aí a 28,42, um aumento de 16,7%, Letícia. Esses aumentos até a primeira quinzena, né, do mês de junho. E aí, já na semana passada, no final da semana passada, a gente já começou a ver esse movimento aí de desaceleração da demanda. A gente espera que essas últimas 2 semanas do mês, elas sejam um pouco mais devagar, né? Um mercado um pouco mais desaquecido. A gente deve ter algumas promoções acontecendo. Então, os agentes já conseguiram aí um novo patamar de preço. A gente já viu alguns agentes tentando negociar um pouco mais baixo para tentar garantir a liquidez, garantir as vendas, né, até o final do mês. E só lembrando, Letícia, os preços ao produtor, eles devem sim aumentar para mais de 5%, claro, com diferenças, né, entre as bacias leiteiras, mas esse aumento de preço para o produtor nesse momento não significa rentabilidade, tá? Significa um aumento de preço para tentar cobrir custo, porque o produtor está muito pressionado com as altas dos custos de produção. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Natália. Apesar desse aumento, então, como que ficam as margens para o produtor? Porque a gente viu aí nos últimos, né, na virada de maio para junho, o milho ultrapassando ultrapassando R$ 100 a saca de 60 quilos, o farelo de soja também se mantendo em patamares altos, tendo alguma flutuação, mas ainda assim bastante caro, e também os outros insumos que também compõem a alimentação dos animais, né, os outros concentrados. Como é que fica essa situação? O quanto o custo de produção está pesando nesse mês de junho para o produtor de leite? Olha, Letícia, tá bem complicado mesmo, porque é um momento delicado, né, da produção leiteira. A baixa oferta que a gente está visualizando nesse contexto, ela está muito relacionada a justamente isso, essa alta no preço dos insumos de alimentação, né, num momento de entre-safra leiteira, onde a gente tem menos chuva e menos pastagem disponível. Então, a alimentação do rebanho realmente segue bastante prejudicada. Pela nossa pesquisa do CPEA, né, até maio, que foi o último mês de coleta completa, a gente viu que o custo operacional efetivo, que é o custo para você manter uma fazenda leiteira funcionando no curto prazo, né, em termos de média Brasil, ele aumentou quase 3% só em maio. E aí, se a gente considerar de janeiro até maio, o aumento ultrapassa os 11%. E isso não só por conta do concentrado, que nesse período todo aumentou 12%, mas também por conta de suplementação mineral, que aumentou 10% desde janeiro, e também adubos e corretivos, que aumentaram 24% desde o começo do ano. Esses insumos, eles também variam, porque eles estão ancorados, né, na questão do câmbio. Então, por conta da valorização do dólar sobre o real, eles também acabam aumentando. Então, o produtor, ele tem uma situação bastante complicada, e um indicador que a gente usa para ver essa questão dessa rentabilidade, a gente usa a relação de troca, né? A gente pega quantos litros ele precisaria de leite para adquirir uma saca de 60 quilos de milho, que é um insumo muito básico. E quando a gente observa essa relação de troca, Letícia, a gente vê que a situação, ela não tem melhorado, né? A gente viu em maio que o produtor precisava de quase 50 litros de leite para comprar uma saca de 60 quilos. Esse volume, né, 50 litros de leite, ele é 36% maior do que o que ele precisava em maio de 2020. Agora, né, caminhando aí para esse momento onde a gente deve ter uma maior disponibilidade de grãos, e a gente pode sim ter uma melhora nos preços dos grãos, mas isso é uma melhora que não deve fazer muita, vamos dizer assim, não deve fazer cosquinha, né, nas contas do produtor. A gente ainda prevê um cenário onde esse peso do concentrado da alimentação vai ser realmente muito forte nas contas do produtor. Então, é um momento bastante delicado. E a gente fala, né, os produtores já vêm aí de situações delicadas, onde a flutuação dos preços impacta bastante a rentabilidade. De uma maneira geral, é uma situação realmente difícil, mas é ainda mais difícil, Letícia, para aqueles produtores que não fazem o acompanhamento
dos indicadores técnicos, que não tem os custos na ponta do lápis, porque agora é o detalhe que vai fazer diferença. Então tem que ficar muito atento mesmo à gestão dos custos, né? E não tem jeito, a gente não tem receita, né, para produzir leite com eficiência, a gente tem que sim buscar maior eficiência dos indicadores técnicos, principalmente em momentos como esse. Certo, Natália, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu desejo aí uma ótima semana a todos. Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo detalhes do andamento do mercado do leite durante esse mês de junho, que apesar de não ter terminado ainda, já dá para ter uma noção de como o mercado se comportou. Segundo ela, até agora, por enquanto, a ponta consumidora tem conseguido absorver esses aumentos nos preços, lembrando que estamos em um momento de entre-safra, captação menor nas bacias leiteiras, então, naturalmente, o preço tende a subir, mas a Natália reforçou esse preço mais alto, que inclusive agora, na média Brasil, no mês de junho, segundo o CPEA, deve aumentar em torno de 5%, aí tendo algumas diferenças entre bacias leiteiras, mas de forma geral, né, então um aumento de 5%, um pouquinho a mais. Isso não deve refrescar muito na margem de lucro do produtor, porque os custos de produção ainda seguem em patamares muito altos. E aí a gente não está falando só do milho e do farelo de soja, que têm sido aí vilanizados nos últimos meses. A gente está falando de outros concentrados e também fertilizantes, outros produtos que são utilizados nas pastagens que perdem, né, parte do seu vigor agora por causa do tempo seco. Segundo a Natália, há uma preocupação agora com a virada para o mês de julho de uma possível fragilidade na demanda e que aí então essa demanda na ponta consumidora não consiga absorver mais aumentos nos preços e que então outros elos da cadeia produtiva, como a própria indústria leiteira, por exemplo, já está perdendo um pouco da sua margem por tentar segurar um pouco desses avanços de preço, absorver um pouquinho para conseguir manter então o consumidor comprando lá na frente. Antes de terminar, eu queria deixar aqui um convite a todos vocês. Se você está no nosso site Notícias Agrícolas, aproveita, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo no canal e não perde nada. A gente está também em outras plataformas e redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos sigam por lá e continuem sendo o produtor rural mais bem informado.